Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Donizete novamente, aqui é a promessa. Nesse projeto agora, eu estou lendo o livro do Peregrino e fazendo alguns breves comentários a respeito. Hoje, nós vamos ler o capítulo 5º do livro, capítulo 5º, que é a casa do intérprete. Muito importante, preste atenção, as lições são muito interessantes a respeito desse capítulo, para a vida cristã. Amém? Então, eu vou começar a leitura. Capítulo 5º. Cristão entra em casa de intérprete. Coisas que lá viu um bom ministro do Evangelho, regenerado pela fé de um coração por natureza corrompido. A melhor escolha, a vida espiritual sustentada pela graça, a perseverança, a apostasia e o juízo final. São os temas desse capítulo. Pôs-se cristão a caminho, com muito ânimo, e dentro de pouco tempo chegava à casa de intérprete. Bateu à porta repetidas vezes até que lhe perguntaram quem era. Cristão responde: sou um viajante enviado por um conhecido do dono desta casa a fim de saber coisas proveitosas. Desejava, portanto, falar ao dono da casa. Este apareceu imediatamente e, dirigindo-se ao viajante, perguntou-lhe. O intérprete pergunta: que pretendes? Cristão responde: Senhor, eu venho da cidade da destruição e dirijo-me para o Monte Sião. O homem que está à porta da entrada deste caminho disse-me que eu devia passar por esta casa e que me ias mostrar muitas coisas excelentes e proveitosas para a minha viagem. Intérprete: podes entrar, serão cumpridos os teus desejos. Em seguida, ordenou a um de seus criados que acendesse uma luz e, tomando pela mão o viajante, introduziu-o numa sala. Abriu depois uma porta. O cristão viu, pregado na parede, o retrato de uma personagem grave e majestosa, dos livros na mão e a lei da verdade escrita nos seus lábios. Voltava as costas ao mundo e estava na atitude de estar com os homens. Uma coroa de ouro estava pendente sobre a sua cabeça e, dirigindo-se ao cristão, que não percebia o que significava aquele quadro, disse-lhe: intérprete: este é um entre mil. Este pode tomar para si aquelas palavras do apóstolo. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tereis, todavia, muitos pais. Eu sou o que vos gerou em Jesus Cristo pelo Evangelho. Quer dizer, tem muitos professores de Evangelho hoje, né? Muitos teólogos, mas cristãos autênticos que ministram com a própria vida, com testemunho santo, né? Os pais, né? Aqueles que nos ganharam para Cristo, aqueles que sustentam um testemunho autêntico, né? Às vezes tem sem muito conhecimento, mas tem o Espírito Santo na vida. É muito importante isso. Não que não seja importante o conhecimento, é também. Mas aqui diz que é mais importante o testemunho cristão. Amém? Uma vida autêntica, de submissão ao Cristo e de aprendizado do Espírito Santo diretamente. Filhinhos meus, por quem eu de novo sinto as dores de parto. 1 Coríntios 4,15. E apresentar-se com os olhos levantados para o céu, o melhor dos livros na mão, e a lei da verdade escrita em seus lábios, é para te mostrar que se ocupa em conhecer e explicar coisas obscuras para os pecadores. E por isso está de pé, na atitude de quem trata de convencê-los. Tem um mundo atrás das costas e uma coroa de ouro pendente sobre a sua cabeça, para te significar que, desprezando e fazendo pouco caso das coisas deste mundo, por causa do serviço do seu Senhor, terá como recompensa no século futuro uma coroa de glória. Ele está descrevendo o quadro que o cristão tinha visto. Principiei por te mostrar este quadro, porque a personagem aqui representada é a única autorizada pelo Senhor do lugar para onde te diriges, para te guiar em todos os passos difíceis que has de encontrar no teu caminho. Não te esqueças
de que te ensinei, não te esqueças do que te ensinei, nem do que viste, porque talvez encontres na tua viagem alguém que, inculcando-se guia, te queira encaminhar para a morte, né? Às vezes no caminho cristão aparece uma pessoa falando que conhece muito, né? E começa a te levar para caminhos escabrosos e caminhos difíceis de seguir, que não é a verdade do evangelho mais. Se diz muito santo, mas está atrapalhando o caminho. Cuidado, né? Permanece naquilo que você aprendeu. Muito bem. Depois pegou-lhe na mão e conduziu a uma sala cheia de poeira, porque nunca fora varrida. E tendo ordenado a um dos criados que a varresse, levantou-se tal nuvem de poeira, que o cristão ia ficando sufocado. Disse o intérprete então a uma jovem que o acompanhava, que borrifasse a casa com água, e assim pode varrer e a casa sem dificuldade. Cristão, o que significa isso? Intérprete. A sala representa um coração que nunca foi santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é o pecado original e a corrupção interior que contamina todos os homens. O que principiou a varrer é a lei. E a jovem que trouxe a água e borrifou a sala é o Evangelho. Certamente notaste quando o primeiro começou a varrer que se levantou tanto pó que foi absolutamente impossível continuar, e estiveste quase a ser asfixiado. Isso significa que a lei, em lugar de limpar os corações do pecado, fala reviver cada vez mais, conforme Romanos 7, 9 e 1 Coríntios 15, 56. E fala medrar na alma, Romanos 5, 20. Ao mesmo tempo que o denuncia e o prescreve, sem dar força necessária para o vencer. O fato de ter sido possível varrê-lo e limpá-lo depois de ter a jovem regado, significa que, quando o Evangelho entra no coração, vence e subjuga o pecado, com sua doce e preciosa influência. Limpa a alma que nele crê e torna-a digna de ser habitada pelo Rei da Glória. Amém? O Evangelho, então, é a água borrifada na poeira do pecado, né? A lei levanta o pecado, reaviva o pecado. O Evangelho joga aquela água, baixa a poeira, dá para varrer e para limpar todo o coração. Coisa linda, sem asfixiar, sem matar a pessoa. Glória a Deus. Vi mais em meu sonho que o intérprete tomou em seguida a mão do peregrino e conduziu a um pequeno quarto onde estavam 2 meninos sentados. O mais velho chamava-se Paixão e o mais novo, Paciência. O primeiro estava muito inquieto e o segundo muito sossegado. Aquele, disse o intérprete, não se resigna a esperar até o princípio do ano futuro, pela posse das coisas que mais estima, como lhe aconselha o seu preceptor. Queria possuí-las já, e como não pode consegui-lo, está inquieto. Paciência, no entanto, resigna-se e espera. Naquele momento, vi entrar um homem com um saco de dinheiro e colocou aos pés de Paixão. Este recebeu com grande interesse e alegria, dirigindo à Paciência um sorriso de escárnio. Mas a sua alegria foi pouco duradoura, porque o dinheiro depressa se gastou. Nada mais restou à Paixão do que uns miseráveis andrajos. O intérprete dá o seu conselho. Paixão é a imagem dos homens deste mundo, e paciência a dos homens do século futuro. Paixão quer possuir e gozar tudo agora, neste mesmo ano, isto é, neste mundo, a semelhança dos homens que querem gozar aqui tudo quanto se lhes afigura melhor, e nada desejam para o mundo futuro ou para outra vida. O conhecido provérbio, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, é para eles de muita importância, muito valor, do que todos os testemunhos divinos acerca da felicidade futura. Quer dizer, esse ditado aí, para eles interpretados, aproveitar agora. Não sabemos para onde vão depois que morrer. A pessoa do mundo que não crê em Jesus não sabe mesmo. Então ela quer aproveitar tudo agora, fazer tudo agora, pecar, usufruir os prazeres que tem agora.
mas não terá vida eterna. Né? É um lugar terrível de condenação, monstruoso para aquele que não tem Jesus. Continuando. E o que acontece? Assim como a paixão só ficaram alguns andrajos depois de gasto o dinheiro, assim lhe sucederá. Cristão, compreendo perfeitamente que paciência é muito mais sensato. Primeiro, porque aspira às coisas mais excelentes. E segundo, porque há de gozá-las e ter nelas a sua glória, quanto aos outros sobrarem só andrajos. Intérprete. E quanto ao que disseste, deves acrescentar que a glória do século futuro será eterna, enquanto que os bens deste mundo, desse século, dissipam-se como fumo. Quem tem incontestável direito para se rir de paixão, agora é paciência, porque terá finalmente a sua felicidade, ao passo que paixão a tem agora. O primeiro há de ceder necessariamente o campo ao último, enquanto que este a ninguém cederá, porque ninguém lhe segue. O que recebe o seu quinhão do presente gasta-o nesse tempo, até que nada lhe reste. O que recebe no final conservá-lo-á para sempre, porque não haverá mais tempo em que possa gastá-lo. É a eternidade para sempre, né? Com licença. Assim como foi dito ao rico avarento: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro não teve senão males, mas por isso ele está agora consolado e tu atormentados. Lucas 16, 25, a parábola do rico e do Lázaro. Cristão, visto isso, percebo que é melhor não cobiçarmos as coisas presentes e ter a esperança viva no futuro. Intérprete, assim é. As coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4,18. Acontece, porém, que havendo grande afinidade entre as coisas presentes e os nossos apetites carnais, prontamente se tornam amigos, que não sucede com as coisas futuras, que tão longe estão do sentido da carne. Né? As coisas presentes, a carne se socializa na hora com as coisas presentes, mas com as coisas futuras que não estão vendo, que não se apalpa nada, a carne não consegue realizar desejo, entende? Então, temos que cuidar disso, com as coisas presentes e a carne, a obra da carne. Depois vi em meu sonho que a intérprete conduziu o cristão a um lugar onde viram fogo junto com uma parede, e um homem deitando-lhe água continuamente para apagar o tal fogo. O fogo, porém, era cada vez mais intenso e ardia com maior força. Surpreendido com o que via, Cristão perguntou o que significava aquele emblema. Intérprete respondeu-lhe: esse fogo representa a obra da graça no coração humano. E quem quer apagá-lo? Satanás. Mas o seu intento é baldado, é prejudicado. Segue-me e saberás por que motivo esse fogo arde cada vez mais forte, em lugar de se extinguir. Vês agora aquela outra personagem que está sempre a deitar azeite no fogo, secretamente, aumentando-lhe assim a força da combustão. Enquanto o inimigo joga água no fogo, o Senhor Jesus joga azeite. Esse personagem que joga azeite é Cristo, que com o óleo da sua graça mantém a obra começada no coração, a despeito dos esforços do demônio. E o estar ele por detrás da parede ensina-te que é difícil perceberem-se os tentados do modo por que esta obra da graça se mantém na alma. Nós somos avivados pelo Senhor discretamente, né? Não percebemos, mas Ele está sempre colocando azeite na nossa fé, enquanto o inimigo quer jogar água, quer apagar, né? O Senhor cuida de nós. Em seguida, levou o cristão a um sítio muito aprazível, onde se erguia um soberbo e suntuoso palácio, em cujas ameias estavam pessoas vestidas de ouro. À porta havia uma grande multidão desejosa de entrar, ao que parecia, mas não ousava fazê-lo. Viu também, pouco distante da porta, um homem sentado a uma mesa, com um livro e a prestos para escrever, o qual estava encarregado de tomar nota dos nomes dos que entravam. Tinha alguém sentado à mesa,
pronto para escrever num livro o nome de quem ia entrar. Muito bem. Além disso, viu no átrio muitos homens armados, guardando a entrada, prontos a impedir a todo o que tentasse entrar, o acesso aos que pretendessem entrar. Todas estas coisas surpreenderam o cristão, mas o seu assombro foi indescritível ao ver que, enquanto todos retrocediam com medo dos homens armados, um que levava pintada em seu semblante a palavra intrepidez, arrancando-se do que estava sentado à mesa, disse-lhe: escreve lá o meu nome. Para escrever o nome, estava lá sentado o cidadão. Aí alguém passa lá e fala: escreve meu nome, que eu vou entrar na batalha. Aleluia. Glória a Deus. Ele então escreve lá o meu nome, de ato contínuo, de espada na mão, e a cabeça protegida por um elmo, por um capacete. E ato contínuo, de espada na mão e cabeça protegida por um capacete, acometeu os guardas, e apesar da fúria com que o receberam, distribuiu com maior denodo botes e estocadas para todos os lados. Era tal a sua intrepidez que, apesar de ferido, tendo derribado muitos dos que desesperadamente pretendiam embargar-lhe o passo, abriu o caminho por entre eles e penetrou no palácio. Atos 14, 22 e Mateus 11, 12. E com geral aplauso das pessoas que das ameias tinham presenciado a luta, as quais o aclamavam, dizendo: entrai, entrai, e gozareis a eterna glória. E recebendo-o depois com inexprimível gozo, vestiram-lhe resplandecentes trajos, semelhantes aos que os adornavam. Percebe? Então, é a luta, né? O reino dos céus tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem que pelejar. Compreendo perfeitamente, disse Cristão, sorrindo. Permiti agora que eu continue meu caminho? Não, respondeu o intérprete. Ainda tenho algumas coisas a mostrar-te. Te acalma aí. E pegando-lhe na mão, levou a uma casa escura, onde estava um homem preso, encerrado numa gaiola. Profunda tristeza se notava em seu semblante. Tinha um olhar fixo no chão, as mãos cruzadas sobre o peito, e prolongados suspiros e gemidos indicavam a aflição que lhe ia no íntimo. Que é isto? Exclamou o cristão. Tomado de espanto, ele que tu diga, redarguiu o intérprete. O intérprete falou assim: pergunta para ele mesmo, está preso na gaiola, o que ele tem a dizer? O cristão pergunta: quem és? Prisioneiro. Com licença. Houve tempo que professei ser cristão, o prisioneiro disse. Prosperava e florescia a meus próprios olhos e aos olhos dos meus semelhantes. Lucas 8,13. Julgava-me destinado à cidade celestial e esta ideia enchia-me de júbilo. Agora, porém, sou uma criatura de desesperação. Encerrado nesta gaiola de ferro, quero sair. E ai de mim, não posso consegui-lo. Cristão. Mas como chegaste a uma tão miserável situação? Prisioneiro. Deixei de velar e de ser sóbrio. Soltei as rédeas às paixões. Pequei contra o que clara e terminantemente manda a palavra e a bondade do Senhor. Entristeci o Espírito Santo e este retirou-se de mim. Invoquei o diabo e ele acudiu ao meu chamamento. Provoquei a ira de Deus e Deus abandonou-me. O meu coração endureceu a tal ponto que já não posso arrepender-me. Cristão, e não haverá remédio nem esperança para ti? Terás de permanecer encerrado perpetuamente nessa gaiola desesperadora? Não é infinitamente misericordioso o Filho bendito do Senhor? Prisioneiro, já não tenho esperança. Em mim mesmo crucifiquei de novo o Filho de Deus. Hebreus 6,6. Aborreci a sua pessoa. Lucas 19,14. Desprezei a justiça. Profanei o seu sangue. Ultrajei o Espírito da graça. Hebreus 10, 28 e 29. Eis porque me considero privado de toda a esperança, e só me restam as terríveis ameaças no julgamento certo e seguro, e a perspectiva de um fogo abrasador que me devorará. Eis o estado a que me reduziram as paixões, os prazeres e os interesses mundanos, que em outro tempo me proporcionavam gozos e deleites, mas que na atualidade me atormentam e me remordem
como vermes de fogo. Cristão, mas não podes voltar de novo para Deus e arrepender-se? Com licença. Prisioneiro, negou-me Deus o arrependimento. Já na sua palavra não encontro incentivo para crer. O próprio Deus me encerrou nesta prisão, e dela não poderiam arrancar-me todas as forças humanas. Ó eternidade, eternidade, como poderia eu lucrar com a miséria que me espera para todo sempre? Intérprete. Cristão, não ouvides jamais a desgraça deste homem. Sirva-te essa lembrança de aviso e de lição. Pessoas que abandonam o Evangelho, blasfemam da graça, só misericórdia, irmãos. Por isso temos que vigiar. Ficar firme no propósito aí. Aguenta a mão aí. Cristão, eles são bem terríveis. Permita ao Senhor que eu possa velar e ser sóbrio e não chegue algum dia a sofrer tão enorme miséria. Mas repito, não parece que já é tempo de continuar meu caminho? Intérprete falou, ainda não. Mais uma coisa tenho a mostrar-te. E acompanhado por cristão, entrou numa casa onde estava um homem a levantar-se da cama, e que à medida que se ia vestindo, estremecia e tremia. O intérprete não quis explicar o que significava este quadro, mas ordenou àquela personagem que ela própria explicasse, que ela contasse o que está acontecendo. Levantando-se da cama, está tremendo, pediu que aquela personagem explicasse para o cristão o que representava aquilo. O homem falou nesses termos: sonhei esta noite que espantosas trevas obscureciam todo o céu, e ao mesmo tempo que o fuzilar de terríveis relâmpagos e o ribombar dos trovões me prostravam na mais aflitiva agonia. Vi também as espessas nuvens chocarem-se umas com as outras, impelidas por vento impetuoso. Vi um homem sentado sobre uma nuvem acompanhado de miríades de seres celestiais, todos em chamas. Parecia que os céus ardiam como que um braseiro, e ao mesmo tempo ouvi a voz de uma terrível trombeta dizendo: levantai-vos, mortos, e vinde a juízo. Nesse momento, vi que até as rochas se fenderam e os sepulcros se abriram, saindo delas os mortos que se cerravam, uns contentes, com o olhar fito nos céus, outros envergonhados, tentando esconder-se debaixo das montanhas. Vi então que o homem que estava sobre a nuvem abria um grande livro e mandava que todos se cercassem dele, mas a distância respeitosa, como costuma guardar-se entre o juiz e os réus, que ele vai julgar, pois da nuvem saía fogo que a ninguém permitia aproximar-se. E logo ouvi o homem da nuvem ordenar a seus servidores: apartai a cisane e a palha, e lançai tudo no fogo ardente. E no mesmo instante, exatamente ao pé do lugar em que eu me achava, se abriu o abismo, de cuja boca saíam com horrível ruído espantosas colunas de fogo e carvões incandescentes. E o homem tornou a falar, dizendo: recolhei o meu trigo no celeiro. Lucas 3,17. E vi então que muitos foram arrebatados pelas nuvens, mas eu fiquei onde estava. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Buscava um sítio para me esconder, mas não encontrava, porque o olhar do juiz estava fito em mim. Senti então que os meus pecados se amontoavam na minha memória e que a minha consciência me acusava por todos os lados. E despertei. Cristão, e por que te assustaste tanto ao ver essas coisas? Porque julguei que era chegado o dia do juízo final e eu não estava preparado para ele. E ainda mais porque eu vi os anjos arrebatarem muitos, deixando-me mesmo à beira do abismo, ao passo que era atormentado pela minha consciência, que o juízo me fitava e que o seu rosto parecia cheio de indignação. Quando o homem acabou de falar, intérprete, dirigindo-se a cristão que estava flutuando entre a esperança e o temor, disse-lhe: grava estas coisas, cristão, na tua memória, e oxalá que elas te sirvam de estímulo para não retrocederes no caminho que vais trilhar. Parte, pois, agora, e que te acompanhe o Consolador, sendo sempre o teu guia até a cidade celestial. Cristão pôs-se a caminho e repetia miudadas vezes consigo mesmo: grandes e proveitosas coisas acabo de ver, apesar de terríveis, são para mim de muito valor. Quero pensar nelas, porque não foi de balde que me foram ensinadas.
Muito agradecido estou ao bom intérprete pela bondade que me dispensou. Amém. Até aqui, capítulo 5 do livro do Peregrino, edição metodista, autor John Bunyan. Ok? Glória a Deus. Muito bem. Fica então até a próxima lição. Se alguém tiver alguma dúvida, fazer alguma pergunta a respeito, pode escrever aí no YouTube e eu vou responder aquilo que eu souber, tá? Deus abençoe e até a próxima lição. Em nome de Jesus, o próximo será capítulo 6.